Realizei minha primeira entrevista na Rádio Vida Nova FM na cidade de Americana, onde eu contava um pouco mais sobre a minha profissão e também quem eu sou. Eu sou a Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. A entrevista ela ficou muito grande, então eu estou dividindo em duas partes. Lembrando que se você quiser conferir esse vídeo na íntegra, basta você acessar a página da Vida Nova FM da cidade de Americana. Essa entrevista eu contei um pouco mais sobre os meus conceitos metafísicos e tudo que eu sei a respeito da cartomancia e das conexões humanas. Compartilhar conhecimentos é sempre muito bom, então se você não acompanhou a entrevista, esse vídeo é para você. Agora recebendo aqui no nosso programa Rainha do Baralho. Pessoal, pode ligar, perguntar, tirar suas dúvidas no 3601-5524. Eu tenho algumas perguntas, mas me ajudem aí mandando outras, para a gente estar sempre tentando tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis. Vamos começar do começo. Boa tarde, se apresente para a gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Muito bem. Eu sou a Alessandra, a Alessandra Moraes. Na internet eu sou conhecida como Rainha do Baralho. Inclusive, quem quiser acessar é só pesquisar lá no TikTok ou no YouTube. Eu estou praticamente em todas as redes sociais, com conteúdos variados, né? Eu trabalho com humor. Faço também conteúdos que falam sobre metafísica, né? Que a metafísica ela é aquilo que vai além da física. Então, falo sobre conexões energéticas, sobre cosmologia. Então, quem tiver curiosidade para poder investigar sobre isso, só acessar lá também. E também sou cartomante há 4 anos. Então, ele fechou com o facão, né? Fechou com o facão. Parou assim, né? Vamos lá, então. E de onde surgiu essa questão de Rainha do Baralho? Bom, a Rainha do Baralho, nem eu mesma sei como que surgiu o nome. Na verdade, eu só coloquei algo que pudesse mostrar a minha excelência de trabalho. Por exemplo, a questão de rainha, né? Rainha mostra poder, mostra autoridade. Porque na internet sempre tiveram pessoas que faziam leituras de tarô, oráculos no geral, e eu queria me destacar na internet. Tanto que eu comecei no final do ano de 2021, e estou até hoje aí nas redes sociais e evoluindo cada vez mais, né? Tanto que esse ano de 2025, eu tive meu primeiro livro lançado, que é o livro Códigos do Tempo, que eu falo um pouco sobre cosmologia, sobre energia humana, conexões humanas, que são essas coisas que eu acredito ser muito vital, né, para as pessoas no dia a dia, para poder ter uma vida digna, né? Certo. E como você mesmo falou, eu sou um civil do assunto, então se eu fizer pergunta muito absurda, você desconsidera. Eu vou fingir que eu não ouvi. Vamos lá. A questão, você falou a questão de baralho, que é a leitura, como que fala isso? Leitura de baralho cigano. Certo. Ele é ligado diretamente ou indiretamente a alguma religião ou não? Não necessariamente. As pessoas elas entrelaçam o baralho cigano como sendo do povo cigano, né? O próprio nome já diz baralho cigano, só que é de uma maneira errada. Ou colocam, por exemplo, em religiões espíritas, ou religiões assim, por exemplo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, essas coisas, mas o baralho ele não é ligado a isso. Ele é ligado à questão interna do ser humano, né? No caso, à intuição. Certo. Então, assim, as religiões em algum momento, não sei se a palavra certa é usam, mas acabam se ligando ao baralho, mas não ao baralho que está vinculado diretamente a nada. Isso, a religião ela está ligada ao baralho, mas o baralho não está ligado à religião. A religião, esse é o caminho. Isso, é porque eu falo assim, que o baralho cigano, a história do baralho cigano em si, ela veio muito assim, torta, né? É o famoso assim, o diz que me disse, o telefone sem fio. Só que, o que acontece? Com as minhas pesquisas, eu comecei a entender que o baralho cigano, na verdade, ele foi meio que usurpado pelos ciganos, né? Que eles utilizavam para poder trabalhar, né? Tanto que eles são muito conhecidos. Quem que não conhece aí que baralho cigano o povo cigano faz leitura de tarô, essas coisas, faz leitura de mão, entendeu? É uma referência. Então, digamos assim, um povo que começou a trabalhar mais com isso, acabou pegando a fama disso daí. Mas, na verdade, o baralho cigano, ele surgiu em 1700 bolinha, em Nuremberg, quando um rapazinho lá, que eu não lembro o nome dele agora, ele montou como se fosse um jogo de salão. Igual a gente faz assim, dominó, uno, hoje em dia, certo. Só que era um jogo educativo. Tanto que o baralho cigano, ele tem símbolos, né, que são símbolos, vamos falar assim, religiosos, que nem tem o símbolo da cruz, tem o símbolo da cobra, que são símbolos universais, né, que nem
Por exemplo, assim, falando de religião, Satanás ele é representado como cobra, entendeu? Tá. Então, esse baralho cigano ilustrativo, ele surgiu aí. E aí o pessoal veio trabalhando. Aí surgiu um nome no passado, né, muito antigo, que é a Madeleine Lenormand, que hoje em dia ela é a maior referência, né, de baralho cigano. Tanto que a Lenormand, ela fazia leitura, só que não com baralho ilustrativo, que é o que eu mostro nas redes sociais também. Ela fazia leitura com baralho de pôquer. Sabe aquele com a copa? Sim, baralho comum, vamos dizer assim. É, o baralho comum. Só que acontece, o segredo não é o baralho, o segredo é a questão da previsão. E a previsão está com a pessoa. Tá, entendi. É o que você sente, vamos dizer assim. Exato. Daquilo ali. Vamos falar assim, o baralho cigano ele é como se fosse uma referência visual. Por exemplo, você tá lá, tira lá 5 cartas e tudo mais. A sua intuição tá entrelaçada com aquilo que você tá vendo. Muitas vezes, já aconteceu comigo, inclusive, de eu tá vendo coisas, tipo assim, as imagens do baralho não condiz com aquilo que eu estou sentindo. Só que o que eu estou sentindo está certo. Tá. É o dom da previsão, entendeu? Entendi. E tá entrelaçado com a mediunidade, que inclusive, eu até falo que muitas pessoas são pessoas médiums, só que uns com graus maiores e outros com graus menores. Sim. E aí, essa questão, então, assim, do modo simplório, o tarô, ou até mesmo a leitura de mão, se enquadra mais ou menos a mesma coisa. Assim, é uma forma que a pessoa tem de expressar a sua mediunidade. É isso? É uma forma de previsão, só que cada um é de um jeito, entendeu? Que nem a questão da leitura de mão, que é chamado de quiromancia, se eu não me engano. Depende muito como posso explicar? Depende muito de quem tá fazendo, entendeu? Sim, então, é uma forma da pessoa como tô pensando numa palavra como usar. É o instrumento que a pessoa tem para mostrar a sua mediunidade, porque o que importa é a pessoa. Sim, mas digamos assim, cada oráculo responde de um jeito. Eu costumo até brincar, né? Falando assim que o baralho cigano é um adolescente que responde tudo na lata, e o tarô, que é uma outra forma de leitura, é um senhor de 80 anos que demora uma vida para poder falar uma coisa muito simples, entendeu? Certo. Eu costumo mandar pergunta aqui já. A gente já vou ler. Na verdade, então a pergunta que eu ia fazer, a Thelma já fez aqui. Ó. Vamos lá. Ó. A Thelma da Vila Mariana. Tem como prever o futuro? Eu ia perguntar do destino. Muda, é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Muito obrigada pela pergunta, né, Thelma? O que acontece? Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Inclusive, a gente estava até conversando, né, que eu expliquei para você um pouco mais. A questão de futuro, ela é bem complexa, eu vou tentar ser o mais simples possível para poder responder aqui. Nós não temos um destino traçado, nós temos um destino provável. Por que provável? Significa que a probabilidade de determinado acontecimento ocorrer é tipo assim, 60%, 70%, né, 80%. E considerando que você sempre foi você, né, que no caso aqui respondendo a pergunta da Thelma, você sempre foi você segue um padrão de comportamento. O baralho, ele busca esse padrão. Então, se você tem um padrão de comportamento, você tem um padrão também de acontecimentos na sua vida. Então, quando a gente fala sobre baralho cigano prever o futuro, não é necessariamente assim um futuro que não dá para ser modificado. Pelo contrário, isso inclusive é uma coisa que eu até explico para as minhas clientes, né, sobre essa questão, que o destino ele pode ser moldável. Então, por que as pessoas geralmente procuram fazer leitura de baralho? Para ver se aquele caminho que ela está seguindo é aquilo que ela quer para a vida dela. Por exemplo, se eu estou falando assim para você, tem um buraco daqui 5 metros, você pode escolher cair nele ou você pode escolher desviar dele, entendeu? Então, quando a gente fala sobre previsão de futuro, é uma frase assim que não se adequa realmente, né, ao que é. Mas, digamos assim, explicando de uma maneira mais simples, é basicamente sobre isso. Ele ajuda você mostrar a entender o caminho que está ali na frente. Isso, por isso que quando as pessoas falam de previsão de futuro, o povo acha às vezes que a gente faz previsão, tipo assim, 5, 6 anos, 10 anos da vida da pessoa. E não, é no máximo 2 anos ali de acontecimentos que estão para frente, entendeu? Geralmente, pela minha experiência, é mais ou menos ali uns 5, 6 meses à frente. Porque por que a pessoa vai querer saber ali 1 ano? Em 1 ano ela não vai mais. Baseado no que você falou, muita coisa pode interferir nisso aí também, né? Exato. Né, assim, 2, 3. Quando menor é o tempo, menor a chance de interferência. Exato. Quando maior é o tempo, e aí
É igual assim, ó, por exemplo, pegar uma ilustração de atendimentos que eu faço. Tiveram pessoas que, por exemplo, estavam com acontecimentos na porta. Por exemplo, você vai ter uma briga, entendeu? Essa briga não dá para impedir mais porque ela já está na porta. Só que, por exemplo, a cliente minha, ela tinha uma briga para acontecer, né? No caso da família dela, que só explicando o contexto, senão fica muito vago. Ela tinha uma madrasta e o pai dela faleceu e deixou uma loja para ela. Só que a madrasta começou a brigar com ela para poder ter a loja, né? E a madrasta não é flor que se cheira e começou a querer dar uma ameaçada nela. E aí, o que o meu baralho previu? Que ela ia ter essa briga com essa madrasta e que, posteriormente, que ia demorar um tempo, essa madrasta poderia tentar contra a vida dela. Isso daí foi uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. E dito e feito, passou um tempo, ela falou pra mim que a casa dela foi invadida, só que ela não tava mais, porque assim, ela viu pela câmera e ela viu que alguém arrombou o portão dela. Só que como ela não tava, e ela viu que entraram e não levaram nada. Então, por que uma pessoa entra na casa de uma pessoa e não leva nada, entendeu? Então, o que eu falo assim, é isso que acontece, entendeu? Entre acontecimentos. Aquele acontecimento que não dá para ser modificado e aquele acontecimento que dá para ser modificado. Por exemplo, se eu não falo para ela que poderia ter essa probabilidade aí da mulher tentar matar ela, entendeu? Ela acabou ficando mais esperta nessa situação, né? A questão é dar clareza a algumas coisas do futuro, seria isso, né? Isso. A pessoa fica mais, olha para tal. Você vai conseguir enxergar as coisas melhores, é isso. E a pessoa tem que querer ver também, porque não adianta também, né? Oi? Não entendi. A pessoa tem que querer ver também, né? Porque senão você fala uma coisa, tá ali, tá na cara. O que eu mais tenho é cliente teimoso. Vou falar pra você, que você fala assim, não vai por esse caminho. A cliente fala assim, não, eu vou por aquele caminho. Aí que vai, né? Parece uma coisa, perdão. Parece uma coisa, você fala pra ele assim, não vai por ali que vai dar ruim. Aí a pessoa fala, não, eu vou porque eu sou teimosa, entendeu? E aí o que gera nesses acontecimentos aí? Gera uma coisa que eu chamo de curva do destino. Imagine que você tem um ponto A e um ponto B. Do ponto A ao ponto B, vamos supor, pegar um tempo hipotético, 5 anos de acontecimento. Se você não seguir o caminho, por exemplo, assim que eu tô falando ali e tal, não que você tem que seguir o que eu tô falando, mas se você for teimoso de não ajustar, né, determinadas coisas, você gera uma curva do destino. Essa curva do destino é como se fosse uma ampliação do tempo que, digamos assim, do ponto A ao ponto B você levaria. Então vamos supor assim, do ponto A ao ponto B de acontecimentos levaria 5 anos. Do ponto A ao ponto B com essa curva do destino você leva 7. Tá. Entendeu? Se a pessoa fica amarrada naquilo ali por um tempo maior. Ela gera como se fosse acontecimentos aleatórios na vida, né? Vamos falar assim. Ela gera consequências daquilo que ela fez. E tem casos, por exemplo, que eu costumo dizer assim, a gente tem a linha do tempo original, e quando a gente faz alguma coisa que sai dessa linha do tempo original, a gente faz essa curva do destino, mas muitas vezes essa curva do destino, ela não segue uma curva, ela cria um outro caminho. Então, por exemplo, se você... tem um exemplo, tá? Para poder entender. Se daqui 5 anos você fosse para estar rica, sei lá. Você fez alguma coisa que não era para ter feito, por exemplo, tomou uma decisão errada, até porque nós somos seres humanos, a gente toma decisão errada, e a gente gerou um destino alternativo. Aquele destino alternativo, se você não voltar para o seu destino original, ele deixa de ser alternativo e ele passa a ser o principal. Baseado nas suas atitudes. Exato. Tá. Então você acaba criando isso mesmo, né? Isso. É por isso que não dá para falar assim que nós temos um futuro traçado. Porque não faria sentido, por exemplo, situações assim, a pessoa ela nasce, ela cresce e ela tem que morrer tal dia. Não. A questão de morte, por exemplo, ela pode ser influenciada. Ela pode ser influenciada por outras pessoas. Acabou de chegar uma pergunta aqui do Alaor, Morada do Sol, tem como prever a morte de alguém? Boa tarde, Alaor, tudo bem? Olha só, sobre previsão da morte de alguém, é igual eu estava até explicando aqui, né? Nós não temos uma data de morte, não, então não dá para prever a morte de alguém. Mas considerando que esse acontecimento pode estar ali naquela linha do destino, exemplo assim, você abre lá a pergunta e o baralho fala, né? Tem a probabilidade daquela pessoa morrer naquele dia.
você avisando aquela pessoa, por exemplo, você fala, se eu chegar aqui em você e falar assim, ó, não sai daqui agora porque tem probabilidade de você morrer lá na esquina. Você tem 2 opções, fazer e não fazer. Sim. Se você fazer, você não vai saber que você morreu lá na esquina, porque você morreu. Agora, se você não fazer, você evitou essa situação. Entendeu? Então, a questão da previsão da morte da pessoa, sim e não, né? Em teoria ali. Mas aí eu tenho umas perguntas para fazer aqui, mas antes eu vou emendar nessa, porque encaixa bem no que você falou. Eu não sei se encaixa, mas o tal do karma. Ah, o karma. Porque seria assim, dando o teu exemplo, pô, é pra morrer ali na esquina. Ah, não, mas você falou, então eu não vou ali. Aí eu saio daqui e morro na outra esquina de baixo. Existe esse karma? Como que é essa questão de... Olha, o karma ele é bem complexo também, só que já vou deixar todo mundo com o cabelo em pé falando assim, o karma não é uma punição, não vem de um ser maior, na verdade, se eu fosse traduzir a palavra karma, eu traduziria para cadeia de consequências, Tá. E a questão de energia também. Imagine assim, imagina que você vive num ambiente negativo, você é uma pessoa negativa, e você começa a vibrar no padrão negativo. Qual que é a chance de você atrair alguma coisa negativa para a tua vida? É grande. Muito grande. Só que a questão kármica, muitas vezes as pessoas acham que a gente colhe o que a gente planta. Inclusive no meu livro do Codices Tempores, né, que é Códigos do Tempo, né, inclusive quem quiser adquirir é só acessar lá no Mercado Livre, eu também tenho em formato de e-book, só acessar na Rainha do Baralho lá. Eu falo um pouco sobre a cadeia de consequências, né. Muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente não plantou. Por quê? Vou pegar um exemplo. Imagine que você saiu de carro, você tá feliz, tá tranquila, vida boa, e você bateu no carro de uma outra pessoa. Significa que você, digamos assim, mereceu isso daí? Sim e não. Por que eu falo sim e não? Por quê? Sim. Por que sim? Porque muitas vezes você pode estar vibrando nesse padrão negativo, você pode estar vivendo uma vida negativa com péssimas ações, prejudicando outras pessoas, então você atraiu isso daí. Aí entra numa questão, e o cara do outro carro, ele mereceu também? Sim e não. Ele pode estar na mesma sintonia, na mesma frequência. Por que não? Porque muitas vezes você pode também estar no lugar errado e na hora errada. Entendeu? Porque isso daí é a questão de destino. Há sim colisões de destino. Mas eu posso falar que quando mais a minha frequência é ruim, mais vai acontecer de eu estar no lugar errado na hora errada? Exatamente. É possível isso? Uhum. É porque há semelhança de energias. Nós vivemos num mundo em que nós vivemos, digamos assim, todos conectados. Sim. Imagine que nós vivemos numa teia de aranha, só que uma teia de aranha infinita. Porque vamos falar assim, nós temos quantas pessoas no mundo? Bilhões de pessoas? Quase 7. Aí às vezes as pessoas acham... Às vezes as pessoas acham que, tipo assim, um acontecimento lá do outro lado do mundo não interfere aqui. Só que, por que eu falo de cadeias aleatórias, cadeias de consequências? Porque muitas vezes do outro lado do mundo pode sim interferir. Não necessariamente instantaneamente, né? Porque a gente tem o espaço de tempo aí. Mas vamos supor ali, eu até costumo dizer assim, que todos nós já tivemos uma parcela de culpa nos acontecimentos da vida de todo mundo. Entendeu? Agora voltando na questão que eu estava falando. Quando um acontecimento lá do outro lado do mundo, vamos supor que aí nesse tempo de chegar até você leve 2 anos. O que seria a cadeia de consequências? É o fulano A que brigou com o fulano B, que o fulano B decidiu não revidar o fulano A, e aí ele foi passando. Pro B, pro C, pro D, pro E, e assim por diante, até que chegue em você. Entendeu? Entendi. É complexo. É papo de doido. É papo de doido, mas é legal, bem interessante isso aí. Pessoal, falar aqui boa tarde, pessoal. Boa tarde para o Gilberto do São Luís, que manda boa tarde para sua esposa Sônia. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Gilberto. O Valdemar, da Vila Mariana, manda boa tarde para a sua esposa. Uma ótima entrevista. E manda um Feliz Natal a todos. Obrigado, Valdemar. O Reginaldo Nova Carioba manda boa noite para a sua esposa Daniela. Ótima entrevista. A Ivete, da Vila da Inês, boa tarde para o seu marido Clóvis, também fala de ótima entrevista, obrigado, Ivete. O Ademir, do São Manuel, boa tarde para a sua esposa Ruth. Tem duas questões aqui. Não é que eu quero saber. Meu Deus do céu. Os 200 milhões de brasileiros querem saber, né? O Ademir, do São Manuel, que manda uma esposa
Boa noite para sua esposa Ruth. E o Vanderlei, também do São Vito, pergunta: quais são os números da Mega Sena? Se tem palpite? Se você souber, você me conta. Né? Vamos falar sobre polêmica, né? Quem não quer saber? Mas a Dani, minha esposa, ó, tá ouvindo a gente, ó. Tá pedindo pra tocar a música Dona da Minha Cabeça. Esse aqui pode deixar por último, Carlão. Que eu sei se vai dar tempo, eu não entendo com a chefe em casa. Ela mandou no zap aqui pra mim, eu não respondi. Ela mandou no meu zap aqui, braba. Não, tem que ligar. Ela não ligou aqui, não, tem que ligar, ué. Tá mandando no zap, só que o zap não aparece quem é essa mulher. Não, eu sei porque ela mandou aqui no meu zap pedindo aqui a música do Fagner. Vamos ver, se der tempo a gente coloca. Vamos ver um pouquinho de música, Carlão? Vamos colocar um pouquinho, porque tem bastante. Vamos lá. O Anderson do São Luís manda beijo bom, Paula Fernandes. O Anderson manda uma boa noite para sua esposa Fabiana. O Eli Santos da Vila Margarida, da esposa Miriam, uma ótima entrevista. E aí? Aí não deu. Aí, João Bosco e Vinícius. E Guilherme do São Manuel manda para sua esposa Luciana e família, parabéns pela entrevista, um Feliz Natal. Eu dou umas paradas aqui porque ela manda zap. Minha mulher, ela mandou que não tá brava não. Acabou de pôr aqui, não tô brava não, mas mandou, né? E o Guilherme pede a música Deus. Segura aí, você não vai dar. Você vai pôr a dela? Ei, Carlão também. Casa, você não entra, né? Eu volto pra cá. Melhor tocar, Carlão. Então pode soltar, então vamos lá.